Graça, misericórdia e paz da parte de duas pessoas, da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, então, começar hoje a meditar em várias passagens da palavra para podermos compreender quem é o Espírito Santo. Então, na gravação de hoje, eu vou ler com os irmãos todas as saudações dos apóstolos nas cartas, inclusive em Apocalipse. E vamos constatar que nas saudações, em nenhuma vez é citado o Espírito Santo, principalmente como terceira pessoa. Vamos meditar? Romanos, capítulo 1, verso 7. Olha como o apóstolo Paulo saúda a igreja. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 1 e 2. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 1, verso 3. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra saudação para a igreja de Éfeso, Efésios capítulo 1, verso 2. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 2. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 2. Aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 1 e 2. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. 2 Timóteo 1 e 2. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Tito, capítulo 1, verso 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Filemão, capítulo 1, verso 3. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 1, verso 1. Havendo Deus, Pai, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Quem é o Espírito que diz às igrejas hoje? Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo estava conversando com João na ilha de Patmos, em que ele foi arrebatado em espírito, Jesus falou para João: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo, o Espírito dele estava falando com João. Tiago, capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que andam dispersas entre as nações. Saudações. 1 Pedro, capítulo 1, versos 2 e 3.
Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Olha aí. Aí, Wagner, está falando do Espírito. Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. A santificação é pelo Espírito, porque o Espírito é santo, né, queridos? Então nós fomos santificados pelo Espírito do Pai, unido ao Filho. Né? Nós vamos compreender melhor durante essa série. Então, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nos regenerou, nos tornou novas criaturas, de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, o Deus bendito e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de duas pessoas, de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, verso 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão, a comunhão do Espírito, e a nossa comunhão é com duas pessoas. É com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. 2 João, capítulo 1, verso 3. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. 3 João não tem saudação da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, então é a única carta que não tem essa saudação. Judas, capítulo 1, versos 1 e 2. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Está vendo? A santificação é do Espírito, mas ele fala aqui que a santificação é em Deus Pai. O Deus que é Espírito e do Filho que saiu do Pai. Vamos compreender melhor sobre isso. Então, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Agora vamos para Apocalipse. Apocalipse, então, queridos, o livro de Apocalipse revela categoricamente só o Pai e o Filho. Revelação, Apocalipse capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus, o Pai, lhe deu. Apocalipse 1 e 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então Jesus Cristo nos fez reis e sacerdotes para quem? Para Deus e seu Pai. A Ele, glória e poder para todo sempre. Amém. E tem mais, queridos. No desfecho de todas as coisas, nunca é citado três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sempre o Pai e o Filho com a igreja. Eu coloquei aqui uma passagem de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 28. Olha, no desfecho de todas as coisas, no final do milênio, quando o trono do Pai descer, céu e terra fugirão da presença dele, e Jesus Cristo devolverá o reino ao Pai, e Deus será tudo em todos. Olha só como está escrito. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, no final do milênio, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele, o Pai, que todas as coisas lhe sujeitou. Com qual finalidade? Para que Deus seja tudo em todos. Não há menção de uma terceira pessoa aqui, de um terceiro Deus. Só o Pai e o Filho. Tudo em todos. Pai e Filho, a igreja, unidos para sempre. Essa é a verdadeira Trindade. Então, queridos, nessa primeira parte nós vimos aqui, a única exceção foi 3 João 3, porque ele não saúda, ele fala direto para Gaio. Só há duas pessoas nas saudações, Pai e Filho.
E no desfecho de todas as coisas, vimos aqui um texto claríssimo aqui de 1 Coríntios 15, 28, em que o apóstolo Paulo não menciona o Espírito Santo como terceira pessoa no desfecho de todas as coisas, e sim somente o Pai e o Filho. Meus irmãos, só por isso aqui já me convence claramente que só há o Pai e o Filho como Deus. E eles são unidos em um Espírito. A união do Pai e do Filho forma o Espírito Santo. Lembra quando Jesus dizia aqui na terra, eu e o Pai somos um? Não quer dizer que só há um Deus. Acabou. Não, não. A palavra Deus no hebraico é Elohim. Essa palavra é plural. Por isso que no princípio, Deus falou, façamos um homem à nossa imagem. Quando ele desceu na Torre de Babel, vamos descer, desçamos e confundamos a língua deles. Quando Isaías foi arrebatado em espírito, ele ouviu uma voz dizendo, quem há de ir por nós? Era quem? O Pai e o Filho conversando, queridos. Então Deus, a palavra Deus no hebraico, em sua essência, são duas pessoas. Elohim, Pai e Filho. O Deus Pai e o Filho que saiu de Deus, que procede de Deus. Não quer dizer que Jesus foi criado, mas ele procede de Deus. Ele saiu de Deus. Amém? Esse é o Espírito que procede de Deus, queridos. O Espírito do Filho que foi derramado ao nosso coração. Então, queridos, meditamos hoje aqui acerca das saudações de todas as cartas, com exceção de 3 João, porque 3 João ele não saiu da igreja, ele fala direto para Gaio. Então, sempre mencionando Pai e Filho. Amém? Então eu creio que nas próximas gravações nós vamos meditar um pouco mais acerca disso. E nós vamos respondendo ao longo da série todas as nossas questões acerca de uma terceira pessoa. Vamos entender por que Jesus falou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos entender por que o apóstolo Paulo finalizou a segunda carta dos Coríntios, mencionando supostamente uma terceira pessoa, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito. E vamos meditar no texto de 1 João 5, que fala que há 3 que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E nós vamos compreender que esse texto ele foi inserido no século III, no século IV, se não me engano. Ele não está escrito nos manuscritos mais antigos. Toda vez que você lê na sua Bíblia entre colchetes, é porque foi adicionado para quem estava traduzindo a Bíblia. Então, esse texto que está em colchete de 1 João 5, de que há 3 que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, ele foi inserido após aqueles concílios que nós meditamos, que nós mencionamos no último vídeo. Concílio de Nicéia e batido o martelo no concílio de Alexandria, no século IV, depois de Cristo. Então, os tradutores que fizeram a Bíblia, eles inseriram esse texto. Esse texto não existe nos manuscritos. Meu Deus, como é difícil falar essa palavra? Nos manuscritos mais antigos. Amém? Então, não é base para a doutrina da Trindade. Nós vamos meditar muito acerca desse tema e eu creio que no final dessa série nós vamos ficar impactados em conhecer quem é o nosso Deus. Amém, queridos? Então, até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.